Eu quero falar hoje sobre o poder da memória, ou dos memoriais. Mas antes, vamos cantar um cântico, e eu quero chamar você para orar, mais uma vez. Só ora, sabe, deixa eu te falar uma coisa, só ora agora, nesse momento, quem tem fome de Deus. Porque tem gente que chega e fala assim, não, tem que acabar esse negócio logo. Não, vamos comer, vamos saciar. E quanto mais você comer, mais fome você vai ter de Deus. Mais fome, mais fome, mais fome. Eu quero ser insaciável em Deus. E Ele fala na sua palavra, Deus fala na palavra é o seguinte: a vida eterna. A vida eterna. Você consegue pensar na eternidade? Consegue pensar o que é a eternidade? Não, não consegue. Você não consegue. Tem uma ilustração que eu acho muito boa, que uma pessoa contou, disse que a eternidade é mais ou menos assim. Pensa uma montanha de aço da terra até o céu, e um passarinho vai lá e afia o bico nessa montanha de aço uma vez por ano. Quando essa montanha acabar, passou um segundo da eternidade. É mais ou menos assim. Eternidade, sem fim. E a palavra diz que a eternidade é essa: que conheçamos a Ti, o único Deus verdadeiro. Você já imaginou, cada dia você conhece? Não, foi maravilhoso, cada culto, cada momento é um momento diferente. É um momento que eu sou enriquecido, eu sou alimentado. Eu vou passar a vida eterna conhecendo e nunca vou concluir de conhecer. Então abre o seu coração essa noite. Peça ao Senhor, para que Ele fale ao seu coração, para que você tenha sede de Deus e vontade de Deus, amém? Vamos cantar esse cântico e ora, peça ao Senhor: eu quero ter sede, eu quero ter fome do Senhor, em nome de Jesus. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me dependente e deixo de simplesmente crer. Aleluia, glória a Deus. Oh, não posso viver, Aleluia, longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. glória a Deus, aleluia. Abraço. Te louvamos, Senhor, de todo o nosso coração. Estamos aqui para declarar o nosso amor, cultuar ao Deus, Criador dos céus e da terra, cultuar ao Deus que nos chamou, que nos salvou, que nos amou primeiro. Nós queremos declarar que nós estamos aqui para te adorar, para adorar o Senhor, para ser alimentado pela Tua palavra. Faça isso hoje, Senhor. Acha os nossos corações necessitados, angustiados, alegres, abençoados, e abençoa mais ainda, para que possamos viver uma vida que o Senhor planejou para nós. Nós queremos isso, que nada impeça o mover, o fluir do Teu Espírito neste lugar. Nada, nada impeça. Que todos possam ser alimentados, abençoados, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Aleluia. Tantas atividades hoje, né? Legendário, o encontro dos adolescentes, o legendário está crescendo. Que bênção, né? Glória a Deus, tremendo mesmo. Nós vamos fazer uma pista aqui, vamos? Aleluia.
Amém. Na Caiapônia, glória a Deus. Apresentação de filhos. Rapaz, acho que o culto nem precisava de eu pregar. Mas eu vou pregar. Eu quero falar do valor, da importância, do poder da memória. Tem uma história muito interessante de uma família americana. O americano, ele tem algumas práticas, assim, algumas coisas. Estava conversando, inclusive, isso com o Tony Hoff. Eles têm muito, assim, dias de lazer. Eles têm muitos lugares. Tem acampamento para os filhos. Eles têm os bosques que eles acampam. E eles saem para passear. E eles fazem uma coisa. Não sabia, mas não sabia que era tão assim, tão forte assim. Mas os americanos têm uma mania, um hábito de, pelo menos uma vez na semana, eles sentam a família para brincar, para divertir, para jogar, para conversar. Isso é em todos os Estados Unidos, todo americano. E o americano tem coisas assim, familiar, que é uma coisa assim muito forte, muito poderosa, muito abençoada. Nós brasileiros também precisamos cultivar práticas maiores de celebrar junto com a família. E o americano, ele tem um sonho. Todo americano tem um sonho de ter um trailer ou de um motorhome, que é a mesma coisa, para passear. E essa família, a gente vai nos Estados Unidos, eu já sonhei com isso, levar minha família para passear nos Estados Unidos, e a gente pegar um motorhome, alugar, e passear ali pelo litoral nos Estados Unidos. É uma coisa assim, tem uma estrutura imensa para esse tipo de passeio. É muito estruturado e tem demais. A gente anda nas rodovias dos Estados Unidos, a gente vê um atrás do outro passando. E uma família queria comprar o sonho de ter um motorhome. E eles alcançaram o sonho deles comprando um motorhome. E planejaram. Só que o americano planeja assim com bastante tempo de antecedência, diferente do brasileiro. O brasileiro vai marcar uma viagem, ele marca para a semana que vem. Não, então vamos, a semana que vem. Fica tudo mais caro, fica tudo meio bagunçado. Mas o americano, ele planeja. E ele comprou um motorhome e planejou viajar 15 dias pelos Estados Unidos, passeando nos lugares, ele, a esposa e os 2 filhos. E aí foram marcando a viagem, organizando a viagem, por onde eles iam passar, aonde eles iam dormir, aonde eles iam acampar, aonde eles iam comer. E a família toda ficou entusiasmada, os filhos, a esposa. Nossa, e planejaram aquela viagem tão esperada. Quando chegou uma semana antes da viagem, o pai chegou e falou assim: olha, aconteceu um problema, eu não vou poder ir na viagem, então não vai ter jeito de eu ir. Aí a esposa falou: então se você não vai, nós também não vamos. Como que nós vamos numa viagem como essa, se você não vai? Ele falou: não, vocês precisam de ir, vocês têm que ir, porque já está tudo organizado, já está tudo marcado, já está tudo reservado, já está pago, nós temos o dinheiro, meu patrão não me liberou, então vocês precisam de ir. Com muita dificuldade, ele conseguiu convencer a mulher, a esposa, de ir nessa bendita viagem. 3 dias depois que a família saiu de viagem, ele pegou um avião, que ele sabia a trajetória toda que eles iam fazer, os dias, onde eles iam passar, onde eles iam parar, e ele planejou, pegou um avião e foi exatamente para um lugar que eles iam passar lá naquela hora que ele chegasse lá. E ele chegou e foi para a rodovia para esperar o filho, a família, passar com o motorhome. E ele ficou lá na rodovia esperando. De repente aparece um motorhome lá vem o trailer, e ele começa a acenar. Aí os filhos: é o pai. Não, não é o pai, não. Como o pai? Não, é o pai. Pai, mãe, é o pai, é o pai. Não, não é não, é o pai, é ou não é? É o pai. E ele parou, e todo mundo desceu, e fez aquela festa, e ele entrou no motorhome, e foi fazer o passeio. Seguiram viagem. Aí alguém falou assim: como que você tem coragem de fazer um trem desse? Como que você faz um negócio, uma doideira dessa? E ele respondeu assim, ele disse assim: olha, eu quero deixar para os meus filhos boas memórias, boas lembranças, quando eu morrer, quando eu não estiver aqui mais, quando eu partir, eles lembrarem de mim e sorrir, lembrar dessas coisas boas que a gente fez,
com grande alegria. Eles vão lembrar de mim com muita alegria. Memórias. Memórias. Há poder nas memórias. Memórias podem fazer bem ou podem fazer mal. Memórias podem trazer alegria e podem trazer tristeza. Tem muitas pessoas que têm memórias ruins, que aconteceu lá atrás, lá na infância. E hoje, muitas pessoas são limitadas nas suas vidas. Tem pessoas que sabotam a vida delas porque elas acreditam que não pode ser feliz. Porque quando lá na infância, recebeu mensagem, viveu coisas tão horríveis, que elas trazem isso para a vida adulta. Memórias ruins, medos, coisas ruins, e transforma a vida da pessoa. Já passou, já ficou lá atrás, mas ela está revivendo, está vivendo aquela memória, ainda hoje, com muita força, com muita frequência, e vive mal, vive momentos ruins por causa de coisas que aconteceu lá atrás. Como foi a sua infância? Como foi a sua infância? Quais são as memórias que você carrega da sua infância? Quais são? E outra coisa, como vão ser as memórias que você está plantando hoje na sua família? Quais são as memórias que você está plantando na vida do seu cônjuge? Tem muitas pessoas que têm crianças ainda pequenas aqui. Quais são as memórias que você está plantando nos seus filhos? Quais são? Porque tem gente que quando lembra das coisas ruins que aconteceu, quando lembra ou quando alguém fala, a pessoa fala assim, não toca nesse assunto, não fala disso, Deus que me livre, sai fora. Se é católico, fala assim, cruz credo. Se é mineiro, fala assim, sai de banda. Se for goiano, o goiano fala assim, não tem base um negócio desse? Não tem base um troço desse? Se for macumbeiro, ele vai falar assim, sapo seco mangalou 3 vezes. O supersticioso fala assim, bate na madeira 3 vezes. E o crente? Está amarrado. Está amarrado. Não vem com esse negócio. Um dos segredos da felicidade, para ser feliz, eu estou falando de uma das ferramentas para a gente ser feliz, é preservar as memórias boas, cultivar as memórias boas e saudáveis, e livrar das memórias ruins, das memórias tristes, tirar da vida. Agora, é difícil mesmo, é impossível descartar memórias antigas, ruins. Mas se nós não podemos descartá-las, nós precisamos então de ser curado dessas memórias ruins do passado. Eu atendo pessoas todos os dias, e eu percebo logo do começo o quanto que essas pessoas têm memórias ruins. Quantas pessoas carregam dores, carregam traumas, carregam limitações de coisas ruins. Então, nós precisamos ser curados delas. Já que eu não consigo esquecê-las, então eu tenho que ser curado dessas memórias ruins. Lá em Lamentações, no capítulo 3, no verso 21, diz assim, eu quero trazer à memória as coisas que me traz esperança. Quer dizer, eu não quero aprender uma coisa nova, eu não quero saber de uma coisa nova, eu quero trazer coisas que estavam lá atrás, que são coisas boas. Eu quero trazer para a minha mente coisas que me dão esperança. Eu quero pensar em coisas que estão aqui dentro, que eu vivi, coisas que me traz esperança. Romanos, no capítulo 5, Paulo fala assim, não somente isso, mas nós devemos nos gloriar na tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança, sabendo que a perseverança produz experiência, e a experiência, esperança. Então,
Paulo está dizendo assim, olha, eu sei que agora, ao passar por tribulação, eu tenho uma experiência, eu tenho guardado, eu tenho registrado coisas em que eu venci. Então eu vou trazer a memória, eu vou lembrar das minhas vitórias, porque as minhas vitórias vão me trazer esperança, esperança. Então eu tenho que trazer na memória as coisas que eu venci. Lá em Isaías, no capítulo 46, no verso 9, diz, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Lembra disso, que eu sou Deus, e não há outro Deus. Lembra dessas coisas. Lembra que há um Deus, Ele já te abençoou lá atrás, quando Ele te salvou. E vai continuar te abençoando. Aí lá em Filipenses diz assim, capítulo 3, verso 12. Esquecendo das coisas que para trás ficam, e prossigo para o alvo daquilo que está diante de mim. Aí você fala assim, olha pastor, peraí, então tem uma contradição na Bíblia. Como que um fala para esquecer e o outro fala para lembrar? Afinal de contas, eu lembro ou esqueço? Porque está havendo uma contradição. A questão é que Paulo está mandando esquecer, mas esquecer do quê? Ele está falando, eu esqueço das memórias ruins, e Jeremias está falando, lembra das coisas boas. Então, eu não vou alimentar as experiências, os pensamentos, as ações, a vida ruim. Eu vou lembrar, eu vou alimentar aquilo que me dá esperança. Vou lembrar das coisas boas. Agora, o grande problema, sabe qual é? Sabe qual que é o problema nosso? Sabe qual é o problema do ser humano? É porque nós lembramos muito das coisas ruins, muito fácil. Nós guardamos muito mais as coisas ruins, muito mais, e esquecemos muito fácil das coisas boas. Nós fazemos exatamente ao contrário do que a palavra está falando. Lembramos das coisas ruins e esquecemos das coisas boas. Então, esquecer das coisas más, das coisas ruins, é muito importante. Livre-se do passado. Passado é passado. Não podemos viver no passado. Não dá para viver. Tem que guardar coisas boas. Tem que guardar gestos de bondade, lembranças de felicidade. Eu faço muito isso na minha sala quando as pessoas vão. Pois quando você for lá, você vai saber de tudo, né? Mas não tem problema. Eu falo para os casais assim, conta para mim. Quando eles chegam em crise, eu falo, conta para mim as coisas boas. Quais foram os momentos bacanas que vocês viveram? Eu falei, não, vamos lembrar. Aí eles começam a lembrar. Quando nós moramos naquela casa, nossa, era tão bom lá o fogo caía do céu, na cama, aleluia. E aí, eles contam, e assim, cada um tem uma história bacana para contar. Mas eles esquecem disso, não se lembram dessas coisas bacanas. Precisamos deixar o passado, lembrar dos pensamentos bons, mas a maioria tende a lembrar das coisas ruins. A Bíblia diz lá em Provérbios, no capítulo 10, no verso 7, fala assim, a memória do justo é abençoada. Diga glória a Deus. Está na Bíblia. Eu carrego memórias fantásticas. Meu Deus, eu tenho tanta memória boa. Eu amo isso. Nossa, como é bom. Quanto eu tenho memórias boas. As memórias que me construíram, que me fizeram chegar até aqui. Coisas da minha vida que construíram o meu caráter, o meu valor, me alicerçaram a minha alma. Coisas que enriqueceram a minha jornada. Preciosa, abençoada. Eu lembro do meu pai. Perdi meu pai há alguns anos já tem 10 anos, 12 anos já. Mas eu tenho memórias tão boas do meu pai, na minha infância. Gente, eu tenho tanta memória boa. Meu pai era um cara muito divertido, muito alegre, gostava de brincar com a gente, fazia cosquinha, brincava. Meu avô tinha uma fazenda aqui perto, e a gente ia para lá todo final de semana. Meu avô teve uma época, olha a memória. Meu avô teve uma época que ele plantou uma roça de melancia. E a gente chegava lá e passava na roça, antes de chegar na casa, e levava as melancia.
E aí eles cortavam a melancia diferente de corta hoje. Eles cortavam assim, de um jeito que tira a taia da melancia e sobra o miolo. Só que na hora de comer o miolo da melancia, criança não podia chupar o miolo, era só dos adultos. Eu ficava numa vontade de chupar, eu lembro disso, eu ficava numa vontade de chupar um miolo. Não, é só dos adultos, porque não dava. Foi parte mais melancia. Não, senão vai perder. Não, e o pior é que eu cresci, e quando eu cresci, que eu já estava adulto, agora mudou a história. Agora quem chupa é as crianças. Eu falei, afinal de contas, quando é que eu vou chupar o miolo da melancia? Nunca. Um dia nós estávamos ao redor da mesa, assim, meu pai, meu avô, cortando a melancia, e de repente, por um acidente, o miolo da melancia escapuliu, e eu peguei, pá, o miolo inteirinho, e saí correndo. Pega! Chupei o miolo. Mas quando eu casei, você vê que a gente carrega umas coisas assim. Quando eu casei lá em casa, era o seguinte, assim que eu casei, assim que eu tive casa, depois meus meninos pegaram essa fase também. Hoje já mudou, hoje já fui liberto. Mas, é brincadeira. Mas lá em casa, eu comprava uma melancia e falava assim, aqui só vai chupar o miolo. Eu parti a melancia, come o miolo. Vamos chupar só o miolo. Para matar a vontade. São memórias, lembranças de família. Coisas boas. Fazendo meu avô era tão perto aqui que meu avô vinha para cá de carroça e eu ia com ele para lá de carroça. Eu fui já com meu tio de bicicleta. Era tão perto. E eu lembro um dia, lá tinha uma descida, assim, a chegar na porteira para entrar, e a bicicleta pegou uma velocidade, e eu falei assim, eu fiquei meio apavorado, e aí meu tio falou assim, nós vamos parar na Coreia. Eu falei, gente, onde é que é essa Coreia? Isso é longe. Depois que tem jeito de voltar de lá. Memórias. Memórias tão boas, tão preciosas. A palavra de Deus diz que a memória do perverso será riscada da terra, será apagada. A memória do perverso será destruída da terra. O salmista, no Salmo 34, verso 16, o Senhor diz assim, o Senhor está contra quem faz o mal, para apagar da terra a sua memória. Alguém conhece alguém que chama Hitler? Você já viu alguma criança chamando Hitler? Você conhece alguma criança que chama Nero? Só cachorro, né? Cachorro eu já vi. Mas gente não. Por quê? Mas tem alguns que chamam Paulo. Tem alguns que chamam João. Tem alguns que chamam Pedro. Tem alguns que até chamam Sérgio, né, Sérgio? Que é um nome abençoado. A minha esposa chama Lísia. E aqui em Rio Verde tem uma irmã, tem uma senhora que deu o nome na filha, ela até congrega conosco, lá no Eldorado. Pôs o nome na filha em homenagem à minha sogra, ao nome da Lísia. Homenageando a Lísia. Lísia também é um nome lindo, né? Rapaz, né? É demais. Aleluia. Então, o Senhor apagou a memória de certos nomes, que ninguém fala, ninguém chama mais. Porque a memória daquele que faz o mal será destruída. Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 1, no verso 3, ele diz assim, eu dou graças a Deus por tudo que me lembro de vós. Paulo está dizendo assim, eu dou graças a Deus quando eu lembro de vós. Quando eu lembro, eu dou graças a Deus. Seu cônjuge dá graças a Deus quando lembra de você? Não, graças a Deus pelo meu cônjuge. Seus filhos, os filhos dão graças a Deus quando lembra de você? A sogra dá graças a Deus? A sogra fala, meu genro abençoado. Quando lembra? Quando lembra, tem recordações boas, tem pensamentos bons.
Tem um pastor lá em Belo Horizonte, isso é fato, é verdade. Tem um pastor lá em Belo Horizonte que ele vai nos velórios e ele vai e ora para as pessoas ressuscitarem. Verdade. Ele vai em todo velório da igreja, quando chama ele vai para orar para as pessoas ressuscitarem. Nunca ressuscitou ninguém, mas ele vai em todos e ele ora para ressuscitar. Aí morreu o marido de uma irmã da igreja e ele foi lá no velório. Quando ele entrou, a irmã, a esposa, estava lá sentada ao lado do caixão. Quando viu ele entrando, ele foi chegando perto. Ela falou para ele assim: nem ora. Não ora, não. Porque se ele ressuscitar, você vai levar ele para sua casa. Verdade. Eu estou falando verdade. Eu não quero que ele ressuscita. Eu quero ele morto. Pergunta para o seu vizinho aí, no dia do seu velório, ora ou não ora? Queridos, as pessoas, olha para mim aqui, olha para mim. As pessoas são marcadas pelo comportamento, pelas atitudes que elas têm. Tem uma história, tem um filme de um casal, jovem casal, casados, e aí um dia eles brigam, eles discutem, e ele sai de casa, nervoso, brigou, discutiu, e nesse dia que ele saiu de casa, ele tem um relacionamento com uma pessoa lá do trabalho, ele trai ela, e aí ele volta para casa, com a consciência assim, muito ruim, muito pesada. E a esposa logo desconfiou. Ela logo percebeu que tinha alguma coisa errada. E aí ele não aguentou e falou para ela: olha, eu traí você assim, assim, assim. A esposa falou assim: ok, foi muito bom você me contar, mas agora você pega as suas coisas e vai embora de casa. Não te quero aqui mais. Eu te perdoo, mas não te quero mais. Mandou ele embora. E ele ficou muito ruim com aquilo, porque ele amava a esposa. E ele foi lá tentar reconciliar, tentar conquistar ela de volta. E ela falou: não, não quero mais. Pôs ele para fora. E ele fez de tudo. Até ir no sogro dele, ele foi lá no sogro e falou: sogro, eu amo a sua filha. Eu amo ela demais, ela é tudo na minha vida. E ela não me quer mais, o que eu faço? Aí o sogro disse para ele assim, ó: falar só não adianta. Não adianta. É muito fácil falar. Você tem que ter atitude. Tem que ter atitude, porque falar é muito fácil. Muito fácil falar que ama, não é? Mas ter a atitude certa, a atitude correta, é isso que você precisa de ter. Atitudes corretas, certas. Porque o que conta não é o que você fala, o que conta é o que você faz. Aí ele voltou lá para tentar falar com ela, e ela não quis receber ele. E ele falou o seguinte: ó, eu vou ficar aqui na porta até o dia que você me pôr para dentro. E deitou lá na porta da casa. E a mulher passava, todo dia ela passava, pisava sobre cima dele, e entrava, e ele lá, na porta. 1 dia, 2 dias. No 3º dia veio uma chuva, molhou ele todo, veio um frio. Aí ela foi lá dentro, pegou um cobertor, veio e jogou sobre ele, já começou a melhorar. No 4º dia, ela virou para ele e falou assim: entra. Atitude. Atitude. Falar é fácil. Mas o que conta é o que você faz. É as atitudes que você faz. Porque eu vejo muita gente falar. Falar que cuida, falar que ama, falar que faz. Mas fazer não faz. O seu comportamento é que vai marcar, escuta, o seu comportamento é que vai marcar a vida do seu cônjuge. O seu comportamento vai marcar a vida do seu filho. O seu comportamento vai marcar a vida do seu casamento, da sua família. Ou o seu comportamento vai produzir vida,
ou vai produzir morte. O que vai dizer no seu enterro, hein? O que vai? Você está lá enterrado, sendo enterrado, está ali no velório. O que as pessoas vão dizer de você? Não, morreu que nem um passarinho. Parece que morreu sorrindo. Tem uma história de um americano, que eu já contei aqui, pastor Luiz contava ela, do americano foi subir uma montanha, e no caminho ele morre. E aí puseram uma placa de homenagem para ele lá, falou assim, ó, eis aqui morreu um fulano de tal que morreu subindo. Eu gostaria de ter uma memória dessa. Ao Sérgio Aquino que morreu subindo. ou então no velório vai falar assim, descansou. E vai falar para a esposa também, né? Você também descansou, né? O que vai dizer? Quais são as recordações, quais são as histórias que o seu filho vai contar depois que sair do velório? Quais são as histórias que você vai deixar? Quais são as histórias que o seu cônjuge vai contar de você? Quais são as histórias que os seus filhos vão contar? Quais vai ser? Tem um momento na Bíblia, tem uma passagem na Bíblia que Jesus vai na casa de um homem chamado Zaqueu. Fala que Jesus foi na casa de Marta, de Maria, de Lázaro. Fala que ele foi na casa de uns publicanos, que ele almoçou lá na casa de Lucas. Na casa de Lucas foi tremendo. Na casa de Lucas foi uma célula, ele chamou Jesus, falou, ele é o líder da célula. Na casa de Mateus. Mas e na sua casa, como é que seria? Se Jesus fosse na sua casa e passasse uma semana na sua casa, como é que seria? Eu tenho uma pregação que eu já preguei sobre a visita de Jesus na casa de Zaqueu. Você lembra dela? Lembra não? Eu vou pregar. Você não lembra? Eu vou pregar de novo essa mensagem, porque eu acho a ilustração assim fantástica. Mas eu fico pensando em Jesus na minha casa. Ficar uma semana lá na sua casa. Qual é a impressão que ele vai sair da sua casa? Nossa, Deus que me livre, essa casa aqui, o pau quebra o tempo inteiro. Ou ele vai falar assim, que bênção essa família. O que o Senhor diria da sua pessoa? Das suas atitudes dentro da sua casa? Com a sua esposa, com os seus filhos? Isso é importante ou não? Eu acho que é. Porque o que você faz revela quem você é. As nossas ações, as nossas reações, as memórias da sua família são construídas por você. E aí eu falo com os homens principalmente, como o Dr. Lázaro falou aqui. Ele é o homem, ele é o líder da casa. Quais são as memórias que ele está deixando, quais são os legados que ele está deixando para a família dele? Qual a história que eles vão contar? Porque você não pode ter uma atitude na vida privada e uma atitude diferente na vida pública. Você tem que ser o mesmo. Igual. E o Senhor mostra na palavra, Ele nos mostra que nós devemos construir memoriais, memórias boas. O Senhor nos adverte a ensinar os nossos filhos e as próximas gerações a respeito de Jesus, a respeito do Senhor de Deus, que Deus opera milagre, que Deus faz maravilhas, que Deus é bom. Deus disse para Israel, para eles construir memórias e celebrar-se festa por duas razões, por dois motivos. Primeiro, para que lembrasse das coisas que Deus fez, e para contar para os filhos e as próximas gerações, para contar para os filhos os feitos de Deus. Então, quando nós fazemos ceia, e eu insisto na ceia, não abro mão da ceia, que a ceia deve vir à família, no culto, os filhos, é para que você possa mostrar para os seus filhos, mostrar para a sua família, o que é cultuar a Deus. Mas tem pai que vem com os filhos para o culto, e os filhos dele, eles nem sabem onde foi. Cadê seu filho, pai? Sei lá. Some, corre, chuta, quebra,
briga, brinca, mas não sentou com a família. E a ideia é para que você, pai, faça o que a Bíblia está dizendo. Ensina os teus filhos a cultuar a Deus. Coloque ele com você, ensina ele. Vamos cultuar, vamos adorar o Senhor. A intenção é essa, obedecendo o que o Senhor falou. Porque nós somos muito rápidos para esquecer. Esquecemos muito fácil. Mas Deus deseja que as próximas gerações saibam das maravilhas, dos feitos que Deus fez. Eu amo quando a minha neta está doente, está com qualquer coisa, ela fala assim, vovô, ora por mim. Ora por mim. Eu amo quando as minhas noras falam, ora por mim. Eu amo quando a minha esposa fala assim, ora por mim. Um exemplo, Deus instituiu a Páscoa como um memorial. A Páscoa era para quê? Para lembrar do livramento que Deus deu no Egito. O Senhor também ordenou que na Páscoa eles comessem de roupa. A ceia fizesse de roupa. Mas por quê? Porque eles tinham que lembrar e pensar que Jesus vai voltar e nós temos que estar pronto para o arrebatamento. Então era um memorial para lembrar, naquele dia tinha que ser assim. Ele também mandou comer a Páscoa com ervas amargas. Por quê? Para lembrar que o sofrimento que eles tiveram no Egito, para eles nunca mais passar por isso, para eles não quererem aquela vida de miséria nunca mais, para eles não quererem aquela vida de escravidão nunca mais. Coma a ceia da Páscoa com ervas amargas, para você não querer mais essa vida miserável que você viveu, a vida de escravidão. Porque tem pessoas que estão escravas, e o Senhor falou, coma para lembrar. Ele também mandou comer a Páscoa em família. Coma com a sua família. Para quê? Para lembrar o valor, a importância que é a família. A família é a coisa mais preciosa que nós temos. A família é a coisa mais valiosa que nós temos. Então, coma a Páscoa com a família. E aí ele fala, eu não vou ler porque o nosso tempo mas depois os irmãos falam na célula. Os textos que o Senhor, tem muitos textos que o Senhor fala, fazer isso em memória, para lembrar, para contar para as próximas gerações, para contar para os seus filhos. Você tem culto com os seus filhos? Você ensina os seus filhos? Ele instituiu a ceia, dizendo assim, olha, o Senhor falou assim, né? Fazer isso, a ceia, a santa ceia, em memória de mim. É um memorial. A ceia é um memorial. Para quê? Para você lembrar, para você trazer a memória. Eu quero trazer à memória as coisas que me faz dar esperança. É um memorial, memória. Lá em Gênesis capítulo 9, o Senhor falou do arco-íris no céu. O arco-íris também é um memorial para lembrar que o Senhor nunca mais vai destruir a terra com um dilúvio. Ele fez uma aliança e fez um arco-íris para você lembrar. É um memorial. Abraão, durante a sua vida, ele construiu 6 altares. 6 altares. Altares que Abraão construiu não é altares de adoração, não. Para você adorar lá no altar. Não, eram memoriais. Construiu os altares e disse, os memoriais, e disse, esse é um memorial para que eu não esqueça do Senhor. Ele constrói um memorial para lembrar as coisas que Deus fez. Um dia nós estávamos orando numa campanha de oração, orando de madrugada lá no vale, e o Senhor falou, leva as pedras daqui desse lugar como memorial. Trouxemos, colocamos no púlpito. Ficou vários dias aquelas pedras, a gente lembrava da bênção que Deus tinha nos dado, esse lugar aqui. Então ele fala, Abraão constrói para mostrar, ele quando constrói o altar, o memorial é para lembrar quanto Deus é bom.
Quanto Deus é maravilhoso. Olha, nós fizemos uma campanha aqui de 21 dias, viu, grandão? Nós pusemos uma fitinha vermelha, falando assim, põe na sua casa. Até hoje eu tenho lá em casa. Toda vez que eu lembro lá, tem? Eu lembro daquele dia de jejum, lembrando que a maldição não entrou na casa dos judeus. Ela pulou por cima. Memoriais. Que tipo de memórias ou de memoriais que você vai deixar? Qual vai ser as memórias que as pessoas vão lembrar de você? Qual vai ser? Como que eles vão lembrar de você? Tem um fato muito interessante, uma história de um químico, que ele é um inventor, um sueco chamado Alfred Nobel. Ele trabalhava com o pai dele, ele era um químico, tornou um químico, muito conhecido, e ele trabalhava com o pai numa fábrica de ferramentas e de explosivos. E lá ele fez a maior invenção da vida dele. Ele criou a dinamite, o inventor da dinamite. Esse Alfred ficou bilionário com a patente da dinamite. Patenteou aquilo e ficou muito rico. Muito rico. E no século XIX, 1800 e alguma coisa, o irmão dele morre. Escuta, o irmão dele morre e no jornal francês publicaram assim, a notícia, morreu hoje o mercador da morte, o patrocinador da morte, morreu hoje o patrocinador da morte. O jornal publicou isso por engano, porque quem morreu foi o irmão do Alfred. Não foi ele, mas eles enganaram achando que era ele que tinha morrido. E a notícia descrevia que aquele homem tinha enriquecido em cima da morte de muitos. Porque, inclusive, nas fábricas onde explodia e morria muita gente. Então, essa era a memória. Saiu no memorial, no jornal. Morre hoje o portador, o mercador da morte. Diante desse feito, desse fato, que as pessoas iam lembrar dele de forma negativa, Alfred resolveu mudar essa história. Ele teve a chance de mudar, porque a memória que ele ia deixar é como aquele que construiu morte rápida dos seres humanos. E aí, ele pega toda aquela fortuna que ele tinha e destinou 94% de toda a sua fortuna, ele destinou para a criação de um prêmio importante mundial, chamado Prêmio Nobel. Da química, da ciência, da medicina, da literatura e da paz. Hoje, ninguém lembra que ele foi o construtor dos explosivos, mas lembra Alfred, o criador do Prêmio Nobel. Olha só o que o cara fez. Ele teve a chance de mudar a sua história. Mudou a história. E hoje, você também está tendo a chance de pensar nisso. Porque quais são as memórias que você vai deixar? Quais são as memórias? Quais são? Quais são as memórias? Eu tenho tantas memórias boas com meus filhos. E eu estou pensando nisso há alguns dias, eu estou falando disso, eu estou lendo isso, eu estou procurando isso, para me pregar. Porque esse texto lá de Lamentações falou muito comigo, aí eu fui lembrar disso. Falar, quais são as memórias que eu construí com meus filhos? Mas tem cada uma. Viagens que nós fizemos. Uma vez fizemos uma viagem para o Nordeste, e naquela época, a gente podia comprar os animais, aí tinha uns macacos para vender. E aí eu já sabia, aí eu sabia o lugar, já tinha estudado tudo, né? E aí quando eu cheguei no lugar, eu falei, vocês prepara. E a turma assim queria saber o que era. E aí eu parei no lugar onde os caras vendiam os macacos. Falei, aí eles ficaram loucos, ficaram doidos com o macaco. Eu falei, compra o macaco, vamos levar o macaco. Viajamos com esse macaco uns 10 dias de carro, hotel, na casa dos irmãos, do irmão que nós ficamos. E aí a Lísia chegou lá no lugar onde estava o macaco e falou assim, nossa, mas tem um cheiro horrível aqui. O que é isso, Daniel? O Daniel foi essa praga desse macaco.
Quando nós chegamos em Rio Verde, mas você precisa ver a luta para trazer esse macaco. Amarramos o bichinho lá. No outro dia, quando acordamos, cadê o macaco? Tinha cortado a corda e sumiu. Aí foi uma história. A gente conta isso assim com tanta recordação, tantas coisas boas. Memórias. Memórias. Eu chegava em casa, e aí os meninos, eu fazia comida para eles, eu fazia um mexido para os meninos, a gente pôs uma panela assim, cada um pegava uma colher. Aí, pai, vai fazer um mexido, pai, um mexido. Tem umas coisas assim fantásticas, né? Meu pai, quantas memórias boas. Que memórias. Eu tenho memórias tão boas. Meu pai, quando era adolescente, meu pai falava assim que filho dele nunca ia andar de moto. Aí eu queria uma Garelli. Falei, pai, dá uma Garelli, dá uma Garelli. Eu fui o primeiro em Rio Verde a ganhar uma Garelli. Não tinha. Nem em Goiânia tinha para vender. Meu pai comprou em São Paulo, que ele viajava muito para São Paulo, e trouxe uma Garelli para mim. Primeira Garelli. Tinha aquela, como é que chamava? Mobilete. Mas não tinha Garelli. Garelli nem tem mais, né? Mas a Garelli que era da moda, que era bonita, que era um negócio assim. Aí quando eu tenho filho, eu casei, tenho filho, e eu falei assim, vou fazer para meu filho isso também, vou dar um negócio desse para ele, né? Eu dei tudo precoce, mas a gente divertiu muito. Aí um dia eu fui ali na loja, com o Juliano, mais velho, falei, vamos ali que nós vamos comprar uma moto para você, uma Garelli. Aí chegamos lá, tinha as Garelles e aí tinha uma lambreta usada, Eu falei, filha, essa lambreta é melhor do que a Garelli, porque esse trem é fraco demais. A lambreta dá para você andar mais, é forte e tal. O que você acha? Então vamos comprar a lambreta. E comprei a lambreta, eu e Juliano, e nós saímos com essa lambreta de lá, e nós viemos aqui para a Vila Carolina, e esse bicho estraga. No primeiro dia, ela não era nova, estragou, e quem disse que aquele trem funcionava? Aquele trem era um pé da partida, não funcionava de jeito nenhum. E eu e ele empurrando essa lambreta até na loja. Jesus da glória, que luta. Falei, vamos desistir desse negócio. Esse treino, quais são as memórias que você tem? Um dia, o Fabiano foi cortar o cabelo ali no menino ali, e tinha uma moça que interessou para ele e tal, e deu umas bolas para ele, e ele ficou todo assim, né? E aí, o menino soube disso e queria bater nele. E foi lá para bater nele, não sei aonde. E eu não sei como que os meninos souberam. E o Juliano foi lá. E juntou os meninos tudo. E o Juliano e o Cristiano foi lá para quebrar o pau. Vai bater no meu irmão? Não vai bater, não. Eles eram da briga, meu Deus do céu. E aí eu sei que teve uma confusão na porta da loja, a loja que o cara trabalhava, e o Juliano parece que deu um murro nele, na boca dele, não sei o quê. E aí o menino falou, vou matar. Aí vai eu e a Liz, os dois bocoió, vai lá na casa do menino, do pai e da mãe. Olha, o que esses meninos fazem eu passar? Aí eu fui lá para encarar a família toda, né? Falei, ele tem pai. Você já fez isso? Pois eu fiz. Fui lá falar para a família, meu filho, aconteceu um negócio aí, então quero esclarecer esse negócio aqui. Como é que esse negócio de matar aí? Não vai ter isso, não. Oh, Deus. São tantas histórias. Eles compravam, eles ligavam. Hoje parece que assim não é mais. As escolas têm material, né? Tudo. Vai para a escola, ela tem apostila, tem tudo, né? Mas naquela época, as pessoas iam na livraria e compravam os livros e tudo, caneta, não sei o quê, e faziam aquelas compras enormes. Eles pegavam a lista de uma escola e ligavam na livraria e pediam aqueles livros todos, aqueles negócios todos, para entregar no endereço tal. Aí um dia eles caíram na ficha e falaram, mas peraí, será que eles estão entregando mesmo? Vamos pedir para entregar aqui em casa então, para ver se eles entregam. Mas eu já tinha feito mais de 10 vezes isso. E aí, quando eles estão lá, o cara chegou. E agora? E agora? E agora? O cara apitando a campainha. Liga para o meu pai. Olha o besta de novo. E eu chego lá em casa, o cara da livraria veio, o dono da livraria foi lá em casa. Olha, eu estou aqui para falar para esses meninos aqui, está me perturbando, eu estou lá ocupado, e eles fazem. E pode deixar que eu vou resolver, pode deixar que o pau vai quebrar.
Eu entrei para dentro de casa. Me conta o que é isso. Falei, pai, nós estávamos fazendo essa brincadeira e nós não sabíamos se ele entregava. Aí nós pedimos para entregar aqui para ver se ele estava entregando mesmo. Aí me deu vontade de rir. Eu não sabia se eu ria ou se eu batia. E eu ri. Se fizer isso de novo, memórias. Memórias. Quantas viagens, quantos passeios. Agora minhas viagens estão melhor, porque agora vai as netas. E aí aquela farra, a farra. Aí a Lízia leva o dinheiro das netas, para comprar os picolé 10, aqueles negócios que tem na praia, e dá tudo. Aí um dia, o meu filho mais velho perguntou para a filha do Fabiano, a Maria Luísa, Malu, quem que é mais rico, seu pai ou sua mãe? Ela falou assim, é minha avó. Que a avó dá tudo. Memórias, memórias. Um dia, alguém me convida para ir num jantar. Está filmando? Está filmando aí? Para um pouquinho aí. Estou falando sério, para dar um pause. Esse dinheiro. Ele já sabia o que devia fazer. Isso me dá orgulho, porque são boas memórias. 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 Quantas vezes o seu filho diz que te ama? Quando é criancinha, quando é pequenininho, ok. Mas filhos grandes, quais são as memórias que você vai deixar para o seu filho? Quais são as memórias que a sua esposa tem? Quais são as memórias? Ou será que que a memória vai ser assim, maldita a hora que eu casei com você. Maldita a hora que eu saí da casa do meu pai para casar com você. Você está achando que você é um bonitão, um bonzão? Você não é nada. Ou é um marido que fala, mulher igual a você está assim, ó, só piscar. Você é feia. Você é fria. Ou às vezes diz assim para os filhos, eu não sei na onde eu tive a cabeça de ter filho. Esses meninos só me dão trabalho. Que coisa difícil essas crianças. Não aguento mais esses meninos. Memórias.
Memórias. Deus disse para Abraão: eu vou te colocar no jardim e você vai cuidar do jardim. E ele estava cuidando do jardim quando Eva vai lá e foi conversar com a serpente. Foi conversar com a serpente. Quando Deus falou para ele, vai cuidar do jardim, ele estava falando, a Eva pertencia ao jardim. Vai cuidar da Eva. Vai cuidar, mas não cuidou. Não cuidou. Tem muitos homens que cuidam muito bem do trabalho, que cuidam muito bem da vida profissional, mas na hora de cuidar da casa, da família, não cuida. Não cuida, cuida do jardim que Deus te deu. Que memórias você está deixando? Eu falei lá no Encontro de Casais que de Jacó, e tem outros também na palavra de Deus, que Deus aparece para eles e fala assim, ó, escuta, eu sou o Deus do seu pai. Eu amo isso, eu acho isso extraordinário. Eu quero muito isso, e Deus tem feito isso na vida dos meus filhos. Eles viram isso. Se Deus aparecer para o seu filho e falar, eu sou o Deus do seu pai, o que eles vão dizer? O que eles vão dizer? Nossa, meu pai é o melhor amigo. Meu pai é um grande homem, é um homem de Deus, é um bom marido. Eu agradeço ao Senhor, ao Deus que salvou meu pai. Eu agradeço ao Deus que mudou a vida do meu pai. Olha quem é meu pai hoje. Olha o que Deus fez na vida do meu pai. Olha só, eu quero esse Deus na minha vida. Eu quero esse Deus. Esse Deus mudou a minha história. Ou se aparecer para o seu filho, vai falar assim, você é o Deus do meu pai? Não te quero. Deus que me livre. Não quero isso. Não quero o Deus do meu pai. Eu só lembro de coisas ruins do meu pai. Meu pai preocupou com muitas coisas, nunca preocupou comigo. Meu pai nunca me deu atenção. Meu pai é um estúpido, é um bruto. Não tem diálogo, não tem conversa. Seu filho te beija. Eu estava falando e eu ia falar sobre isso. Seu filho te beija. Seu filho adulto, porque criança beija. Mas os filhos grandes, beija você? Outra coisa, deixa eu fazer um parênteses aqui. Deixa eu dizer uma coisa. Tem muitas mães, eu vou corrigir isso agora, com todos os pais, que tem crianças pequenas que a mãe beija na boca do filho. Ou que o pai beija na boca da filha. E acho que isso é normal. Ah, o que tem? É filho. Deixa eu falar, a boca é uma região erógena. No mínimo você está fazendo o seu filho, tirando dele o prazer, dele beijar a boca de uma mulher e sentir prazer. Você está tirando o prazer do seu filho. Seu filho tem que beijar a mulher que ele vai namorar, porque beijar é uma zona erótica, a boca. Você está tirando a sensação, tirando aquela coisa, o diferente. Mães, não façam isso. Não beija na boca dos seus filhos. Quem vai beijar na boca do seu filho é a mulher que ele vai namorar e vai casar. O que o seu filho vai dizer quando Deus aparecer para ele? Meus filhos foram crescendo. Eu me converti, eles ainda eram muito criança. E aí logo, eles viram o que estava acontecendo na minha vida, na minha casa, e eles falaram o quê? Eu quero ser pastor. Eu quero ser pastor, eu quero ser igual ao meu pai. Eu quero ser igual ao meu pai. Eu estava recém-convertido, e estava servindo o Senhor no nosso trabalho de recuperação, e eu ainda não tinha assim, eu achava que eu estava numa missão, mas eu achava que não ia ser bênção para os filhos. Meu filho Fabiano, ele foi fazer odonto, não deu certo, voltou, foi fazer psicologia, não quis, foi ser pastor. Mas eu não queria que eles fossem. Hoje eu pensaria diferente. Mas o meu filho mais velho também é pastor. Meu caçula também é um homem de Deus. Quer ser igual ao pai. Porque as memórias que ele tem são boas. Qual a memória que você está deixando?
Quais as memórias que você está passando para os seus filhos? Deixa eu fazer uma pergunta. Eu estava escrevendo esse texto, e aí eu danei com o Fabiano, meu filho, e aí, de uma coisa que ele tinha feito. Eu achei que ele não tinha feito. Mas eu danei primeiro antes de perguntar. Aqui, ó, eu fiz. Sabe o que eu fiz? Falei, ô filho, então me perdoa. Eu errei. Você pede perdão para o seu filho? Os pais aqui pedem perdão para os filhos? Não, eu errei. Eu vou voltar atrás. Queridos, os seus filhos não estão querendo um pai, uma mãe perfeita. Eles querem um pai, uma mãe que o ame, que seja honesto, que cuide. Seus filhos já cresceram às vezes, ou vão crescer, e vão ver que você não é nenhum herói, que você não é perfeito. E os filhos não exigem perfeição, os filhos exigem companhia, os filhos exigem presença, os filhos vão exigir a direção, ensino, os filhos vão querer e vão exigir um abraço, um beijo, um carinho. Quais são as memórias que você está deixando para os seus filhos? Pode ser também que aqui entre nós, existe pessoas que trazem memórias ruins do seu passado, da sua família, de um pai violento, de um pai agressivo, de um pai indiferente, um pai que grita em casa, que é estúpido com a mãe, que é estúpido com os filhos. Pode ser que tenha gente aqui que tem essas memórias dos pais, ou da mãe, ou do pai. Nós temos que colocar memórias nos nossos filhos. Você tem ainda a oportunidade de fazer isso, que quando ele for casar, ele queira casar com uma mulher que nem a mãe. Eu quero para mim uma mulher que nem a minha mãe. As suas filhas, você que tem filha, querem casar com um homem que nem o pai? Você é, para o seu filho, um referencial. Eu quero casar com um homem igual ao meu pai. Memórias. O que você está plantando hoje? Quais são as memórias? Porque você é um plantador de memórias. Você está plantando memórias na sua família, nos seus filhos, na sua esposa. E hoje eu creio, porque eu estou pregando isso aqui, porque eu creio que tem muitas memórias aqui que Deus quer curar, que Deus quer transformar essas memórias, que foram ruins na sua vida. Em nome de Jesus, o Senhor quer tirar essas memórias, pelo menos elas não fazerem força, não trazerem dor mais. Se tem alguma dor ruim, hoje vai acabar. Se você tem memórias ruins do passado, eu vou orar com você hoje, para todas essas memórias desaparecer. Deus vai colocar memórias novas. Pastora Luiz, eu falei domingo passado, tem uma direção de Deus para o próximo ano, é um ano de coisas novas, memórias novas. Deus vai começar a plantar memórias, para abençoar você, para abençoar sua família, seus filhos. E vamos começar isso agora, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. A minha esposa não está aqui, mas eu quero fazer algo diferente hoje. Seu esposo pode ser que não está aí, você também talvez ainda nem é casado, não tem problema. Vou orar com vocês também. Mas o que a esposa está aqui, eu queria que você segurasse na mão da sua esposa e olhasse para os olhos dela, ficasse de frente para ela. Amém? Aqui embaixo, lá em cima, os maridos seguram na mão da sua esposa e olha dentro dos olhos da sua esposa. Eu vou orar com os maridos, com as esposas, e depois vou orar com aqueles que ainda não estão casados, pelos aqueles que o cônjuge não está. Olha dentro dos olhos delas. Amém?
Aí os homens vão dizer comigo, tá? Eu vou falando a frase e você vai repetindo, olhando nos olhos da sua esposa. Diga para ela, os homens: você é a mulher da minha vida. Bendito a hora que eu me casei com você. Se eu tivesse 1000 vidas, 1000 vidas eu casaria com você. Você é linda. Você me faz bem. Você é meu paraíso particular. Você é meu lugar de prazer, meu jardim de delícia. Eu te amo. Eu quero te fazer bem. Eu quero te levar a lugares de felicidade e te dar segurança. E te amar de uma maneira que você merece. Eu sei que às vezes eu falo o que não devo. Fico nervoso. Digo coisas que você não merecia ouvir. Me perdoe. Eu não quero te magoar. Não quero te ferir. Acontece que você é a única pessoa que eu posso explodir e não vai me mandar embora. Obrigado por me amar desse jeito, por entender quem eu sou e por plantar tantas memórias boas na minha vida. Eu sempre vou te amar, não só um dia, mas para sempre. Não só um mês, mas para sempre. Não só um ano, mas para sempre. Eu vou te amar. Eu vou cuidar de você. Eu te amo. Agora as mulheres, ok? Você vai dizer para ela, para ele: bendito a hora que Deus colocou você no meu caminho. Eu te amo. Eu quero fazer da nossa casa um lugar bom para você voltar todos os dias no fim do dia. Eu quero te dar prazer, te fazer feliz. Eu quero facilitar a sua vida. Eu quero te ajudar a ser o homem que você nasceu para ser. Eu sei que às vezes eu falo demais. Às vezes até sou importuna. Eu não falo para te aborrecer. Eu falo porque sou mulher. Toda mulher fala. Não adianta pensar em me trocar, porque a outra também vai falar. Mas eu prometo te amar. Prometo te fazer feliz. E para provar isso, você vai ver o que eu vou fazer quando chegar lá em casa hoje. Ainda tem mais. Eu vou te amar sempre. Não só um dia, não só um mês, não só um ano, mas sempre. Diga amém. Vamos ficar todo mundo de pé? Eu vou orar com você e por você, para todos agora. Vamos cantar um cântico e eu vou orar com vocês todos. Vamos louvar. Hoje é o dia de você, olha para mim, de você querer começar a plantar memórias boas. Quero que você faça um voto hoje comigo. Toda a igreja, olha para mim. Vamos fazer um voto. Fazer um voto, amém? Vamos fazer um voto para que... Vamos fazer um voto, vamos fazer uma promessa diante de Deus. De agora em diante, eu vou plantar memórias boas, para que a minha família lembre de mim, de coisas boas que eu fiz e que eu faço. Tem muitas pessoas que são solteiras, outros o cônjuge não está aqui, mas você vai orar pela sua família. Você vai falar: Senhor, eu quero ter boas lembranças, eu quero que as pessoas tenham boas lembranças de mim, boas recordações. Eu vou ser uma bênção na vida das pessoas, amém? Eu vou orar com você. Você é um plantador de memórias. Se você deseja plantar boas memórias,
Então fale hoje com o Senhor. Deus também tem memórias. Deus também tem memórias. Ele fala que não vai lembrar das coisas ruins, mas Ele tem memórias. Deus tem memória. Quando você falou que amava Deus, quando você disse que ia servi-lo de todo o coração, Ele ouviu. Ele também ouviu quando você disse que seria fiel ao seu cônjuge. Você um dia prometeu ser fiel, ser leal. Todos os dias, na tristeza, na saúde, na doença, na alegria, você prometeu. Deus tem memórias. Vamos orar, vamos cantar um cântico.